Graça e paz, amém? Glória a Deus, como é que vocês estão? Amém, aleluia. Deixa eu só me organizar aqui, irmãos, com espaço. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Glória a Deus. Eu estou muito empolgado com o tema que a gente vai trabalhar essa noite, com aquilo que Deus ministrou no meu coração. Quem aqui está com fome da palavra? Deixa eu te ver. Amém? Glória a Deus. Que a tua expectativa em Deus possa estar lá em cima, porque quando nós estamos com fome, quando o nosso coração está voltado a Deus, realmente a palavra nos alimenta. Eu creio demais, irmãos, naquilo que Deus faz através da sua palavra. A palavra de Deus sendo ministrada, ela tem poder de curar, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de libertar, ela tem o poder de transformação sobre as nossas vidas. Então eu creio que enquanto a palavra de Deus estiver sendo ministrada, em nome de Jesus, eu creio demais nisso, eu quero que você creia comigo também nisso, que pessoas podem ser curadas fisicamente, amém? Você crê nisso? Que pessoas possam ser libertas, muitas vezes de cativos na sua mente, de que pessoas podem ser libertas de influências demoníacas enquanto a palavra de Deus é ministrada, amém? Porque a palavra de Deus é aquilo que menciona acerca dele mesmo e a palavra dele é vida. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 17, nós vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 1. Antes de nós lermos Lucas capítulo 17, versículo 1, eu anotei algo numa introdução e eu quero ler isso para você e queria que você prestasse muita atenção. Que diz assim: você já percebeu que muitas vezes o que mais machuca não é o grito, mas é o silêncio? Existem pessoas que não levantam a voz, mas levantam muros. Não batem de frente, mas se afastam. Não dizem, eu te odeio, mas também não conseguem dizer, eu te amo. O ódio, às vezes, é silencioso. E esse é o mais perigoso, porque ele cresce escondido, sem que ninguém perceba. O ódio que se esconde atrás da calma e a ofensa que mora no coração em silêncio. Irmãos, e Deus quer nos libertar essa noite da ofensa. Repete comigo, ofensa. Ofensa é uma das estratégias do diabo, é a isca de Satanás para mantermos presos dentro do seu cativeiro. Quem aqui já leu o livro A Isca de Satanás, de John Bevere? Alguém já leu? É um livro tremendo, maravilhoso. Eu estava lendo esse livro e comendo tudo aquilo que Deus estava ministrando ali. E eu tirei algumas coisas acerca daquele livro. Eu tirei alguns pontos muito importantes. E eu quero tentar trabalhar com você em 50 minutos, em toda aquela riqueza, em toda aquela obra, em tudo aquilo que Deus levou esse homem a escrever, para que muitas pessoas pudessem ser libertas da ofensa. Repete comigo, ofensa. Irmãos, a ofensa é aquilo que nos prende. A ofensa é aquilo que nos limita. Da ofensa vem a amargura, da amargura muitas vezes vem a traição e da traição vem o ódio. Muitas pessoas são ofendidas ou estão no estado de ofensa e elas ainda não perceberam. Por quê? Porque a ofensa, ela é a isca de Satanás. Quando eu comecei a perceber isso e quando eu comecei a ler alguns textos, e a gente vai desenvolver isso ao longo dessa pregação, e em nome de Jesus a minha expectativa é que eu e você possamos sair daqui essa noite deixando as ofensas no altar do Senhor, amém? Liberando perdão, deixando as ofensas, caindo as escamas dos nossos olhos, que a gente possa ser liberto desse mal em nome de Jesus, para que a gente nunca mais possa ser preso por conta da ofensa. Em Lucas capítulo 17, versículo 1 diz: é impossível que não venha as ofensas. E, gente, isso daqui é muito importante, porque a Bíblia nos diz, Jesus falando, é impossível que não venha as ofensas. Ou seja, ninguém está imune à ofensa. Então, a verdadeira pergunta não é se você vai ser ofendido, mas a verdadeira pergunta é quando você vai ser ofendido. Jesus está dizendo para os discípulos que é impossível que a ofensa não venha até você. Então todos nós vamos ser ofendidos. Se você já foi, você vai ser de novo. Se você já passou pela ofensa, você vai passar por ela mais uma vez. Então a Bíblia, ela nos diz em vários textos e nos dá caminhos para que a gente possa se livrar
da armadilha de Satanás, que muitas vezes a isca dele é através da ofensa. Quando nós estamos ofendidos com uma pessoa, nós não sabemos lidar. E aí nós criamos fortalezas, como diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 10 e alguns versículos, fortalezas na nossa mente, sofisma maligno, ao ponto de que a gente é muito influenciado por conta de alguns pensamentos, por conta de algo que a gente é ofendido e a gente fica preso na ofensa. E é tão interessante quando a gente olha na Bíblia, em Lucas ainda, capítulo 17, você vai dando uma olhadinha em alguns versículos abaixo, Lucas capítulo 17, versículo 5, quando os discípulos disseram a Jesus: Senhor, aumente-nos a fé. Jesus estava comentando algumas coisas para os discípulos, em alguns versículos acima, e aí esses discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, aumente-nos a fé. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim para ele: meu irmão, peça a Deus para aumentar a sua fé. Porque você vai ter que perdoar 70 vezes 7 ou 7 vezes durante o mesmo dia. Era isso que Jesus estava dizendo para esses discípulos. Olha só o texto, Lucas capítulo 17, versículo 3 a 5 diz: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram ao Senhor, versículo 5, Senhor, aumente-nos a nossa fé. Irmãos, olha só o que esse texto está querendo dizer para nós. E aqui eu comecei a viajar no texto, eu comecei a ler o livro, eu comecei a buscar muitas referências de como Deus quer nos libertar da isca de Satanás, que é a ofensa. Porque esses discípulos viveram coisas maravilhosas com Jesus. Eles viram o coxo andar, eles viram o cego enxergar, eles viram pães serem multiplicados, peixes também, eles viram pessoas serem ressuscitadas. Quando Jesus envia os 70, encheu eles de poder, de graça, eles estavam ali com Jesus durante 3 anos, sendo ministrados, cuidados, enviados, discipulados. Esses homens viram muitas coisas, e em nenhum momento da Bíblia nós vemos no Evangelho de que eles pedem para Jesus aumentar a fé deles em um ponto sequer. Mas quando Jesus olha para esses homens e fala assim: você precisa perdoar 70 vezes 7, como diz em Mateus capítulo 18, ou quando diz em Lucas capítulo 17, você precisa perdoar 7 vezes ao dia, os discípulos dizem: Senhor, aumente-nos a nossa fé. Vocês aqui estão entendendo isso, amém? A ofensa é pesada. A ofensa é difícil de perdoar. A ofensa te traz um coração amargo, pesado, e você vai vivendo com isso durante os teus dias, e muitas vezes a gente precisa de fé, ser acrescentado fé no nosso coração para que a gente possa ser liberto disso. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, a gente vem em 2 Coríntios 10, a gente já vai ler esse texto, o apóstolo Paulo falando sobre fortalezas, sobre pensamentos malignos, sofismas nas nossas mentes, está falando que nós precisamos lutar espiritualmente contra a ofensa e a cilada que Satanás nos coloca dentro de um cativeiro. Irmãos, a única vez que os discípulos eles pedem para que Jesus aumente a sua fé é quando eles precisam perdoar 7 vezes durante o mesmo dia. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: meu irmão, você precisa perdoar 7 vezes no mesmo dia. Amém? E aí no livro diz que algumas palavras muito interessantes, que a palavra ofensa no grego, que é escandalon, é interessante que essa palavra ela se refere a um gatilho. E olha só que loucura, eu anotei algumas coisas, que o gatilho, a palavra escandalon, que é a ofensa no grego, se refere ao gatilho de uma armadilha, ou seja, Satanás ele usa feridas, injustiças, decepções e sofrimentos para nos prender em uma armadilha espiritual. Qual é o objetivo dele? Nos tornar vulnerável e para que a gente não possa fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando a gente entende que a palavra ofensa no grego significa escandalon, que significa gatilho, quando você percebe que um caçador ele sai à caça, ele tem um gatilho na sua armadilha. E o que é esse gatilho? Aquilo que aciona a armadilha, a arapuca cai e a presa fica presa ali dentro. A ofensa, ela é um gatilho, ela é uma isca, que quando você morde essa isca, Satanás ele puxa o gatilho, que é o escandalon, que é a ofensa, e você fica dentro, preso às suas vontades. Você fica preso à ofensa.
Você fica preso à amargura, você fica... E é muito louco isso porque através da ofensa você fica amargo, você fica com o coração endurecido. E através disso muitas vezes vem a traição e da traição vem o ódio. E a gente vai ler em alguns textos de João falando que aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. Irmãos, Deus quer nos libertar essa noite da ofensa, amém? Glória a Deus. Como estão entendendo essa palavra? Deixa eu te ver. Glória a Deus. A ofensa, ela é mais do que uma ferida, ela é uma estratégia espiritual. Repete comigo, estratégia espiritual. Ela é a isca de Satanás para manter você dentro do cativeiro dele. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 24 e versículo 26. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 24 e versículo 26. Ao versículo 26. Versículo 24 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender ou se opor. Ao servo do Senhor não convém contender ou se opor, mas ser manso para com todos os homens, apto a ensinar com paciência. Versículo 25. Instruindo com mansidão aqueles que se opõem, a ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Versículo 26. Olha só, irmãos. Voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativo e submetidos à sua vontade. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, eu anotei uma frase que aqueles que se ofendem um com o outro são feitos de cativos de Satanás para fazerem a sua vontade. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta, e ele está falando aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26, ele está falando no versículo 24 que os servos do Senhor não convém contender, não convém se opor, porque no versículo 26 ele fala assim, ó, voltem a si mesmo, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Olha só, irmãos, é muito louco isso, porque a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo falando que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não são. O diabo trabalha na minha e na tua mente para que ele possa nos destruir, nos manipular, nos manter submissos à sua vontade, para que a sua vontade na mente. Irmãos, tem alguns textos de provérbios que eu amo demais. Fala assim, como a água reflete o rosto, assim o nosso coração reflete quem nós somos. Quando a Bíblia fala coração, ela está querendo dizer campo da mente, a mente. Assim como você é aqui, você externa isso. Nós pensamos como pensamos, nós sentimos como nós sentimos, nós nos comportamos e aí daí vem os teus resultados. Então, como a água reflete o rosto, o meu coração, os meus comportamentos vão refletir quem eu sou. As saídas da vida provém do coração, da tua mente. E aí, quando nós vamos andando um pouquinho, e eu queria te trazer uma ideia. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 24, no versículo 10. Mateus capítulo 24, versículo 10. Eu já vou ler. Segura aí. Irmãos, o caçador, para ele pegar uma presa, o que ele precisa deixar? Uma armadilha. Vocês conseguem perceber que a ofensa ela é uma armadilha? E uma armadilha que trabalha no campo da tua mente, para que você possa se submeter não à vontade de Deus, sendo transformado pela renovação do entendimento de Cristo Jesus e a sua palavra, mas sim pela vontade do próprio diabo. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Amém? Agora, quando nós olhamos a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 10, 12, diz assim, então, muitos o quê? Se escandalizam, ou na King James vai falar, muitos se ofenderam. Ou muitos, perdão, futuro, ofenderão. Muitos se ofenderão e trairão uns aos outros. E se odiarão, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, quando a gente olha esse texto de Mateus capítulo 24, no versículo 10, a gente entende que Jesus está falando dos últimos dias, amém? Mas os apóstolos, eles perguntam, olha só que interessante, os apóstolos, eles perguntam quais seriam os sinais da volta. E Jesus diz, muitos ficarão ofendidos e odiarão uns aos outros. Será que isso acontece hoje? Muito, em grande escala? Quem é que acha que isso acontece hoje?
É muito interessante, eu queria te dar um exemplo. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava estudando e Deus estava trabalhando no meu coração e falando muito comigo. Olha só como funciona a ofensa. Muitas vezes a ofensa, eu estou falando sim, dessa pessoa que ela é ofendida verdadeiramente por alguém e ela se mantém presa dentro dessa ofensa porque ela acha muitas vezes que tem a razão, porque ela foi ofendida e ela se mantém presa dentro dessa armadilha de Satanás. Mas eu estou falando que muitas vezes também tem um outro tipo de ofensa que você não encara como ofensa. Quer ver uma coisa? Tem um pastor que eu amo ele demais, não é da nossa igreja, da nossa congregação, e eu estava numa roda com ele, e eu sempre dizia para esse pastor assim: pastor, eu te amo. Pastor, eu te amo. Sempre, quando estava com ele, pastor, eu te amo, dava um abraço, aquela coisa toda. E eu estava numa roda, ele estava comendo junto com outras pessoas, e eu estava na roda, e nessa roda ele falou assim: toma cuidado com as pessoas que dizem eu te amo. Imagina o que aconteceu comigo. E eu vim perceber à luz da Bíblia que eu estava ofendido. Essa palavra entrou no meu coração e eu me senti ofendido ao ponto de não maltratá-lo, ou de não ficar mal com ele. Mas eu me senti ofendido no sentido do quê? Eu amo ele. Se eu falo que eu amo ele e ele fala para tomar cuidado com as pessoas que fala que te amo, peraí, então ele está tomando cuidado comigo. Então eu posso ser alguém que pode trair ele. Automaticamente, irmãos, Provérbios capítulo 18, eu me tornei uma fortaleza. Repete comigo, fortaleza. Olha só o que diz o texto bíblico, Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido, ele é mais difícil do que se ganhar do que uma cidade fortificada. Repete comigo, fortificada. Em Provérbios, Salomão, ele chama de muros uma cidade fortificada. Mas em 2 Coríntios 10, Paulo chama de fortalezas. E a gente vai entender um pouco isso. Ou seja, ele não me agrediu, ele não falou nada para mim verbalmente, mas eu me senti ofendido. Então o que eu fiz? Eu me retraí, eu recuei. Eu fiquei um pouco mais distante, eu não falei mais eu te amo, porque eu me senti ofendido. Você percebe o perigo da ofensa? Amém? Eu queria que Deus, tenho certeza que Deus está ministrando no teu coração para que você possa perceber qual foi o momento que você ficou ofendido e o teu comportamento mudou. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, versículo 19, Salomão ele entendia muito bem de cidades fortificadas. As cidades antigamente, elas eram muito poderosas, muito fortificadas. Quem estava fora não conseguia entrar e aquilo que estava dentro não poderia sair. Eram muros. Então, quando ele vem no texto e ele fala assim, o irmão ofendido, ele é mais difícil de se ganhar do que uma cidade fortificada. Ele está falando, um coração ofendido, uma pessoa que foi pega pela ofensa, pela isca de Satanás, ela não deixa com que você entre. Aquilo que está dentro também ela não deixa sair. Quantos aqui estão comigo, amém? Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz, o homem que se isola, ele busca o seu próprio desejo e ele procurou e intermediou com toda a sabedoria. Toda vez que nós somos ofendidos, nós se isolamos. Repete comigo, isolamos. Toda vez que nós somos ofendidos, nós se isolamos. Toda vez que nós somos ofendidos, nós montamos muros. Toda vez que nós somos ofendidos, nós se afastamos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 diz, porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, repete comigo, fortalezas. Anulando-nos sofismas de toda altivez que se levanta contra, olha só irmãos, contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo Jesus. Olha só o que esse texto está falando para mim e para você, que embora nós andamos na carne, a nossa luta não é contra a carne, e aqui a gente precisa fazer um paralelo, porque em Efésios, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre principados e potestades, então ele está falando sobre ossos espirituais e poder das trevas. Quando Paulo está falando em Coríntios, 2 Coríntios 10, 3, ele está falando sobre fortalezas, não sobre principados e potestades, mas ele está falando sobre fortalezas na mente, amém? Sofismas malignos, pensamentos inflamados, para que ele possa te manipular e manter você submisso a ele. Lembra do texto que a gente acabou de ler lá em cima? Vocês estão comigo na pregação? Amém? Então olha só que loucura. Então, embora nós andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, nós não conseguimos vencer a ofensa
naturalmente, com o processo da mente ou de forma comportamental. Não dá. A Bíblia diz que a ofensa, a Bíblia diz que o pecado e a armadilha, a isca de Satanás, nós só conseguimos vencer não com armas carnais. Mas ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ou seja, sofismas e pensamentos malignos de ofensa que faz você se ofender, trair, odiar e fazer muito mais coisas, se tornar amargurado por conta de que você ficou ofendido, você não consegue se libertar disso com, seja processos terapêuticos, psicológicos, seja qualquer outro tipo de ferramenta que o homem criou. E eu amo desenvolvimento humano, gente. Sou apaixonado. Vou começar, em nome de Jesus, estava até falando com o pastor, uma pós em psicanálise, porque eu amo essa área. Mas não dá, porque a Bíblia está me dizendo isso. E aí ele diz algo muito interessante, anulando-nos os sofismas de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As fortalezas que o diabo joga na minha e na tua mente, como dardos inflamados do inimigo, que se chama sofismas malignos, ele tem um objetivo. Ele se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele leva cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Quantos aqui estão comigo, amém? Até aqui está comigo mesmo, amém? Glória a Deus. Eu me preocupei muito em não colocar muita informação, mas para que você pudesse entender essa palavra e Deus te libertar da ofensa, amém? E olha só que loucura, eu quero te dar um exemplo do Mar Morto. Quando nós entendemos isso, que Provérbios capítulo 18, né, o irmão ofendido, ele é como uma cidade fortificada, né, aquilo que está fora não entra, aquilo que está dentro continua ali, ele não libera nada, ele está ofendido, você não consegue ter acesso a ele de forma natural, você não consegue entrar no coração dele, ele está ofendido com você, quando está ofendido, você não dá chance, você não escuta argumento, você não quer conversar, você está muito ofendido, então você levanta muralhas. E o diabo coloca fortalezas, sofismas malignos, pensamentos e dardos inflamados do diabo, para que isso seja alimentado e você se submeta à vontade dele, não à vontade de Deus. Então, quando a gente olha o exemplo do Mar Morto, irmãos, o Mar Morto, ele só recebe. O Mar Morto, ele só recebe. E tudo o que ele recebe, ele mata. Quantos aqui estão comigo? O Mar Morto só recebe, tudo que ele recebe, ele mata. Agora o Mar da Galileia, junto com outro mar que tem do lado, tudo aquilo que ele recebe flui a partir dele, porque de graça veio, de graça também ele dá, e cada vez mais ele tem vida. Quando nós estamos ofendidos, amargurados, rancorosos, tudo aquilo que vem nós seguramos e morre com a gente. Tudo aquilo que vem nós seguramos e isso morre com a gente. Porque a ofensa é a isca de Satanás para fazer com que você seja colocado dentro de uma armadilha sem perceber. Eu coloquei um título em algo que é a luta espiritual. A luta é espiritual, mas ela acontece no campo da mente. Repete comigo, mente. A luta é espiritual, isso eu quero que você entenda. A luta é espiritual, mas ela acontece no campo da mente. Então, quando Paulo fala sobre fortalezas, ele não está falando aqui sobre castelos físicos, mas ele está falando sim sobre estruturas mentais, pensamentos, crenças, argumentos, que se tornam muros dentro da mente das pessoas, impedindo a verdadeira verdade de Deus dentro delas. Irmãos, em nome de Jesus, que você esteja pegando isso. Porque as fortalezas do diabo influencia os teus pensamentos, crenças, argumentos que se tornam muros dentro da mente das pessoas, impedindo que a verdade de Deus entre. E olha só que loucura, eu anotei algumas coisas aqui. Pensamentos de ofensa e amargura. Nunca vou perdoar fulano. Pensamentos de culpa e de rejeição. Deus não pode me usar. Pensamentos de orgulho e de altivez. Eu não preciso mudar. Ou até mentiras espirituais. Deus me esqueceu. Percebe quando nós estamos ofendidos, quando nós estamos amargurados, quando nós levantamos muros, quando nós somos enganados, quando sofismas e fortalezas do inimigo vêm sobre a nossa mente. Muitas vezes os nossos pensamentos são esses. Pensamentos de ofensa e amargura. Eu nunca vou perdoar o fulano. Ou culpa, rejeição. Deus não pode me usar.
Irmãos, as armas de Deus, elas não são carnais. Repete comigo: palavra de Deus, oração, o perdão e a fé. As armas de Deus não são carnais. Apesar da batalha ser na nossa mente, ela é espiritual. Até aqui, amém? Só que nós não vencemos com armas carnais, mas com armas espirituais, amém? Então, olha só, a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Repete comigo: a palavra de Deus renova a minha mente. Agora repete comigo: a oração que quebra cadeias invisíveis. Agora repete comigo: o perdão que fecha portas da ofensa. Agora repete comigo: a fé que substitui o medo e a dúvida. Olha só que loucura! As armas de Deus não são carnais, então a palavra de Deus, ela renova a minha mente. A oração, ela quebra cadeias invisíveis, o perdão fecha a porta da ofensa e a fé substitui o medo e a dúvida. Irmãos, em nome de Jesus, todo mundo que está aqui nesse salão, nessa igreja, neste lugar, já foi ofendido, está ofendido ou vai ser ofendido. Ninguém está livre disso. E nós precisamos nos libertar, porque isso é uma estratégia do diabo. Repete comigo: estratégia do diabo. A ofensa, ela é uma das armas mais sutis do inimigo. A ofensa é uma das armas mais sutis do inimigo. Eu queria te trazer algo que é muito interessante. Abre a tua Bíblia em Salmos, capítulo 55, no versículo 12 ao 14. Salmos, capítulo 55, versículo 12 ao 14, diz assim: pois não foi o inimigo que me envergonhou. Presta muita atenção nesse texto em nome de Jesus, irmãos. Não foi o inimigo que me envergonhou, então eu poderia ter suportado. Nem foi aquele que me odiava que se engrandeceu contra mim, então eu teria me escondido dele. Mas fostes tu, homem igual a mim, meu guia, meu conhecido. Nós tomamos conselhos juntos, andávamos juntos à casa do Senhor em companhia. O que o salmista está querendo dizer para mim? Se fosse uma pessoa de fora que eu não conheço, eu poderia perdoar, eu poderia até suportar. Se fosse uma pessoa que se engrandecesse contra mim, eu poderia até me esconder dela. Mas foi você que me ofendeu, que anda comigo, que toma conselhos comigo, que vai até a casa do Senhor comigo e nós estamos juntos na mesma fé. É por isso é difícil perdoar, é por isso difícil a ofensa, e por isso que a ofensa ela é a isca de Satanás para destruir a igreja. Para destruir a gente como corpo de Cristo. Em algumas pregações eu tenho comentado com vocês sobre uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que procura crescimento, uma igreja que é saudável, cresce, mas nem tudo aquilo que cresce é saudável. Então a gente falou sobre vários pontos, o pastor tem ministrado muito sobre isso, sobre a gente se organizar para a gente crescer, se organizar para a gente crescer. E quando a Bíblia fala também de se organizar, nós precisamos organizar o nosso estado mental, a nossa mente. Aquilo que muitas vezes é oculto, é escondido e nós não percebemos. Porque o salmista ele está falando: pois não foi o inimigo que me envergonhou, então eu poderia ter suportado. Nem por aquele que me odiava e se engrandeceu contra mim, porque por ele eu teria me escondido. Mas fostes tu igual a mim, que ia buscar conselho comigo e que ia à casa do Senhor no templo comigo. Sabe por que nós nos ofendemos muitas vezes com as pessoas que estão ao teu lado? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim para ele: meu irmão, a minha ofensa vai acabar sendo maior, porque eu te amo. Mas isso está repreendido, em nome de Jesus. Porque isso quebra hoje. Amém? Irmãos, eu quero que você pense nisso. A nossa expectativa com o irmão que está do nosso lado, cara, eu ouvi isso e eu achei isso demais. Por quê? Porque muitas vezes, porque nós somos muito mais ofendidos com as pessoas que nós amamos, com aqueles que estão perto de nós, do que com aqueles que estão lá fora. Porque nós temos uma expectativa com o mundo aqui. Então, se o mundo faz isso daqui para nós, está tranquilo. Não é tão ofensivo assim, porque está dentro da nossa expectativa, ok? E eu ouvi isso e eu achei isso demais. Por quê? Agora, quando nós nos ofendemos com o nosso irmão, a nossa expectativa com o nosso irmão já não está aqui. A nossa expectativa
está aqui. Perdão, a nossa expectativa está aqui. E a ofensa foi aqui. A ofensa foi do mesmo tamanho do irmão de fora. Mas por que nós nos ofendemos tanto com o irmão que é de dentro? Porque a nossa expectativa no nosso irmão está aqui. Por que nós nos ofendemos muito mais com os nossos cônjuges? Porque a nossa expectativa com o nosso cônjuge está aqui. Quantos aqui estão entendendo isso? Por que nós nos ofendemos tanto com os nossos líderes ou com os nossos pastores? E porque muitas vezes nós falamos que o mundo nos trata muito melhor e as pessoas lá fora nos tratam muito melhor do que os irmãos da igreja. Porque a nossa expectativa com o mundo, ele está aqui. E ele me ofende aqui. Agora, a minha expectativa com o meu pastor está aqui. Então, se ele me ofende aqui, a ofensa é muito grande. Por conta do quê? Por conta da expectativa que nós geramos. Quantos aqui estão comigo? Irmãos, é a Bíblia que está nos dizendo isso. Salmo 55, 12 e 14. Se fosse um de fora, se fosse qualquer pessoa, eu suportaria, mas por conta de que foi você. É difícil. E o diabo usa isso para nos aprisionar, o diabo usa isso para nos prender. Mas em nome de Jesus, essa noite ele está repreendido. Em nome de Jesus, as cadeias essa noite vão cair. Em nome de Jesus, você vai ser liberto da ofensa, a tua casa vai ser liberta da ofensa. Em nome de Jesus, você vai perdoar o teu cônjuge, você vai perdoar o teu amigo, você vai liberar perdão, você não mais vai ser ofendido e ser enganado pela isca de Satanás. Amém? Porque eu creio que hoje é dia de libertação. Repete comigo, libertação. Deus vai nos libertar dessa amarra maldita que nos prende, que nos aprisiona, que faz com que a gente não cresça, não evolui, que faz com que a gente se odeie, que faz com que a gente se traia. Porque tudo começa na isca, na ofensa. Quem pode te machucar não é um pecador, mas sim aquele que está na igreja, porque a sua expectativa acerca dessa pessoa é muito alta. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 14. João, capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Versículo 15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Repete comigo, homicida. Agora repete comigo, assassino. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em um homicida ou em um assassino. Quantos aqui estão entendendo a gravidade disso, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, Deus falou demais comigo acerca disso, você não tem ideia. E essa semana eu passei por algumas coisas. Falei, Senhor, me ajuda. O Senhor está trabalhando na minha vida acerca dessa pregação. Porque foram algumas coisas e de algumas pessoas, e eu falei, sangue de Jesus tem o poder. Minha esposa sabe. Foi misericórdia. Com a minha esposa aconteceu algumas coisas também. Eu falei, o Senhor está nos colocando na forja. O Senhor está nos trabalhando. Para que a gente possa aprender na prática. Irmão, a ofensa ela pode virar uma traição. E a traição pode virar um ódio. E quem odeia o seu irmão, ele é um assassino. Olha só que loucura, o homem que constrói muros, ele busca o seu próprio desejo, então ele pode trair a pessoa que aparecer. Uma traição no relacionamento, ela pode gerar ódio. E eu coloquei algumas coisas muito interessantes, que eu coloquei assim, o ódio não necessariamente, olha só isso aqui, irmãos, como é algo mais oculto e algo mais escondido também, porque muitas vezes o ódio não necessariamente ele é uma raiva explosiva, mas o ódio ele pode ser disfarçado. Caim e Abel, ele não grita. Ele não briga, ele se sente ofendido, repete comigo, ofendido. E o que ele faz com o irmão dele? Ele mata. O irmão do filho pródigo, ele odiou sem se pronunciar. Os irmãos de José odiaram sem diálogo. O ódio muitas vezes não é uma ira, não é um barulho, não é um... Tem pessoas que matam em silêncio. E muitas vezes você, eu, podemos matar pessoas porque nós estamos ofendidos no silêncio.
Aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. Aleluia. Que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 11. Depois da ofensa vem a ira, depois da ofensa haverá muitos enganos. A ofensa ela é um território fértil para o engano. Agora, olha só o que diz Mateus capítulo 24, versículo 11, que depois da ofensa haverá muitos que serão enganados. Primeiro nós somos ofendidos, depois nós somos enganados. Em Mateus 7,15 diz, cuidado com os falsos profetas. Não, perdão, Mateus 7,15, que certeza eu não tenho alguma coisa errada aqui, porque não é esse texto. Mateus 7,15 diz assim, também não é esse, tô em Neemias, gente, misericórdia. Está acontecendo? Mateus 7. Aqui, beleza. Mateus 7, versículo 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só que interessante isso. Eu coloquei que disseminação de contendas, ofensas e brigas, os lobos eles têm os objetivos de afastar o rebanho da ovelha. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente percebe que 2 Coríntios 10, 3 e 5 fala sobre fortalezas. Provérbios 18 fala sobre muros e Provérbios 8 fala sobre isolamento. Quando nós criamos fortalezas, quando nós criamos muros e quando nós nos isolamos, repete comigo, somos presas fáceis para os lobos. O objetivo do lobo é fazer com que as pessoas possam estar cada vez mais ofendidas. Para quê? Para que elas se isolem do pastor. Para que elas se isolem das pessoas. Para que elas possam realmente ser pegas, ser despedaçadas, estarem desprotegidas. Quantos aqui estão entendendo isso, amém? Irmãos, e para a gente ir para o final, eu quero te contar duas histórias. A gente precisa fazer algo mais diferente. Vamos lá de novo? Vamos lá de novo? Então, gente, para a gente poder ir para o final e a gente... vocês são demais, gente. Eu quero te contar a história de José. Olha só que interessante isso. Quantos aqui estão aprendendo com essa palavra, amém? Irmãos, Deus está falando com a gente. Deus quer nos libertar dessa ofensa. Hoje o diabo está sendo desmascarado. Hoje a estratégia dele está caindo por terra, porque nunca mais, em nome de Jesus, você ficará ofendido. Amém? 2 ou 3 pessoas não vão se ofender mais, o resto da igreja vão se ofender. Nunca mais você ficará ofendido, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha só que loucura, José, eu quero te dar 2 exemplos, José e Davi. A ofensa que poderia tê-lo destruído tornou-se um instrumento de promoção divina. José ele era um cara que ele poderia totalmente se sentir ofendido, ele tinha toda a razão do mundo, a ofensa contra a vida dele foi muito grande, porque os irmãos dele, olha só, ele foi traído pela família, pelos seus próprios irmãos, por inveja, os traíram, venderam ele como escravo, ele foi acusado injustamente por 10 anos, ele servindo fielmente, resistindo à imoralidade sexual daquela mulher maluca, ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. Irmãos, ele sofreu tantas injustiças, esse cara foi tão ofendido, ele tinha uma aparência de abandono, ou seja, o ponto de vista humano, quanto mais José obedecia a Deus, pior ficava a sua situação. Quando a gente olha para a Bíblia em Salmos, capítulo 105, versículo 16 ao 23, a Bíblia fala que José, ele foi acorrentado nos pés, acorrentado nas mãos, foi jogado num calabouço e ficou lá de 2 a 5 anos depois de ser 10 anos fiéis dentro da casa de Potifar, aquela mulher louca, arma para ele, e ele, irmãos, pensa nisso em nome de Jesus, 2 anos acorrentado nas mãos, acorrentado nos pés, Salmo 105, dentro de um calabouço, não tinha luz, era frio, esse cara poderia ser o cara mais ofendido do mundo. Ele, no tempo antigo, uma pessoa que era escrava já nascia com essa realidade. José não era escravo, muito pelo contrário, ele era filho de uma família rica, Jacó era milionário, a vida dele era muito boa.
Ele era muito bem abastado, ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Os seus irmãos fazem pior do que matar ele. Tornam ele um morto-vivo, porque naquele tempo quem era escravo tinha uma mulher, a mulher era escravo, tinha um filho, o filho virava escravo, cultivava a terra e a terra não era dele, trabalhava para poder comer. Quantos aqui entende isso? A situação de José era para ele se tornar o homem mais ofendido que pudesse existir. 10 anos trabalhando para o seu senhor e depois de estar como escravo, ele é injustiçado. Quanto mais ele fazia, mais ele sofria injustiças. E quando a gente olha um princípio de sabedoria de Deus, e aqui a lição mais crucial da vida de José, é que ninguém poderia tirar ele do centro da vontade de Deus. Repete comigo, ninguém pode me tirar do centro da vontade de Deus, a não ser que você seja ofendido. A não ser que você seja ofendido. José passou por tudo o que ele passou e ele não foi ofendido. Os irmãos de José tentaram destruir o seu chamado, mas eles não puderam. Deus já sabia que eles fariam antes mesmo de dar o sonho a José. José teve um sonho, mas antes de José ter esse sonho, Deus já sabia tudo aquilo que os irmãos fariam com ele. E o teste final da fidelidade de José, olha só que interessante. O maior teste de José foi ministrar e proclamar a fidelidade de Deus ao companheiro e ao padeiro na prisão, mesmo depois de 12 anos, sem ver nenhuma evidência física da promessa de Deus. Irmão, você consegue entender isso? Eu não sei se essa palavra está mexendo contigo. Comigo demais. Porque eu estou te falando sobre um homem que fala sobre fidelidade de Deus para um padeiro e para um coveiro que estava ali dentro daquela prisão, sem ver um indício de liberdade, sem ver um indício de que Deus já iria colocar ele no sonho que ele teve. Irmãos, aqui um homem que não foi ofendido. Quando a gente olha para a vida de Davi, e agora para a gente chegar no final, quando a gente olha para a vida de Davi, olha só que loucura, a injustiça sofrida, mesmo sendo ungido rei, servindo Saul fielmente, Davi passou 14 anos da sua juventude fugindo de um cara que deveria ser proteção para a sua vida, de um cara que deveria ser o seu líder, o seu rei. Irmãos, pensa nisso. Davi, ele recebe uma promessa de que ele seria ter sido rei. Samuel unge ele. Depois de um tempo ele está fazendo aquilo que ele está fazendo de forma normal, ajudando, fazendo as suas coisas. Seu pai manda ele até o centro da batalha, reabastecer os seus irmãos, trazer comida, queijo, leite. Ali ele vê uma oportunidade. Vocês conhecem a história. Ele luta com Golias. Ele ganha a convivência dentro do palácio. Ele ganha a mão da filha do rei e ele vive bem. O que acontece? Saul coloca ele como principal general da sua infantaria. Quando Davi destrói e mata muitas pessoas e ele volta, as mulheres começam a gritar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 de milhares. Centenas, muitos. A inveja entrou no coração de Saul. A Bíblia fala que quando Davi estava numa sala tocando, ele joga uma lança para encravar em Davi. Aí Davi fala: tem algo diferente aqui, que é isso? E depois de novo, o Davi está lá em casa e o cara tenta matar ele. A Bíblia diz que Davi foge 14 anos da sua juventude. Ele teve 2 oportunidades. A primeira oportunidade dentro da caverna, 1 Samuel 24, e a segunda oportunidade de matar Saul dentro de um acampamento, 1 Samuel 26. Irmãos, olha só que loucura. Ele teve a oportunidade de matar esse cara. Os seus homens que estavam ali com ele falam assim: ei, Deus te deu ele, a gente está aqui no fundo da caverna, olha ele ali, vamos lá em frente só nele, acabou. E ele fala assim: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Irmãos, esse cara que ele está falando, está perseguindo ele durante 14 anos. Acabou com a sua juventude. Davi morava na casa dos seus pais, cultivava as ovelhas, comia bem, dormia bem, tinha tudo de bom. Depois que ele luta com Golias, ele vai e faz aquela guerra.
O homem começa a perseguir 14 anos da sua juventude fugindo de um louco que queria matar ele. Ele não é ofendido, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus e ele ganha o reinado. Ele poderia destruir o propósito de Deus na vida dele se ele ficasse ofendido. Ele fala, não toca no ungido do Senhor. Você é louco, Davi. Deus está nos dando ele, o cara está 14 anos, quer acabar contigo. Vão matar ele 2 vezes. Gente, isso aqui que mais me chocou na história. Todo mundo conhece a história de Davi, amém? A Bíblia fala que depois de um tempo, um homem vem correndo e fala, Davi, o rei Saul morreu, ele morreu, meu Deus, morreu, como não? Eu matei ele. A Bíblia fala, eu falei, Senhor, me ajuda, me dá um coração assim. Eu estou falando de um homem que perseguiu, irmãos. Eu não estou falando de um irmão que falou mal de você. Eu não estou falando de um irmão que não faz aquilo que você gosta. Amém? Está comigo? De um homem que queria matar ele, perseguir ele. Ele chora quando ele sabe da morte de Saul. Isso aqui é... Servir a Deus é um negócio estreito, irmãos. Ele chora. Irmãos, eu e você, muitas vezes a gente tem raiva só de alguém que falou mal da gente. Quanto mais chorar por aquele que está nos perseguindo, acabou com a nossa juventude e quer nos matar. Ele chora pela morte desse homem. Irmãos, porque ele não teve um coração ofendido, Deus deu o reinado, Deus fez grandes coisas na vida de Davi. Deus transformou, Deus libertou, Deus... Eu queria que você entendesse isso para a gente terminar. Aqui daqui a pouco já estou me passando do horário. Deus hoje convida você a fazer uma escolha. Identifique as suas feridas, solte a isca, libere perdão. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, identifique as feridas, solte a isca e libere perdão. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Irmãos, a isca de Satanás, as ciladas do diabo, é aquilo que nos mantém presos e ofendidos, fazendo com que a gente não flua no propósito e no chamado daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por você, e em nome de Jesus eu me coloco aqui na frente do altar, e eu quero que você tome coragem, saia do seu lugar, para que a gente possa orar juntos. Se você uma vez foi ofendido, se você não conseguiu liberar perdão, se você já liberou perdão, mas o teu coração está apreensivo, se você sabe que muitas vezes dentro do teu coração, você sabe que muitas vezes existe aí uma ofensa, muitas vezes existe aí uma mágoa, muitas vezes existe aí um rancor, pode sair do teu lugar, vem aqui em nome de Jesus, que essa mágoa, esse rancor, essa tristeza, essa ofensa caia por terra hoje, em nome de Jesus. Hoje é uma noite de libertação. Deus quer te libertar da ofensa. Deus quer liberar perdão sobre a sua vida. Deus quer te libertar daquilo que te mantém cativo, daquilo que te mantém preso. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você permanecer com o teu coração duro, você está sendo submetido às vontades do diabo e não às vontades de Deus, e Deus não está conseguindo trabalhar a tua vida.